Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre o campo magnético, importante em várias aplicações que usamos diariamente, como motores elétricos e transformadores. Veremos também como utilizar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético em um ponto específico do espaço. O campo magnético pode ser gerado por ímãs, que podem ser naturais, no caso da magnetita, ou artificiais, obtidos pela magnetização de materiais ferromagnéticos. Este campo estará presente na região do espaço próxima aos ímãs e pode ser detectado pela força que exerce sobre outros materiais magnéticos ou sobre cargas elétricas em movimento. Além dos ímãs, o campo magnético pode ainda ser gerado por uma corrente elétrica passando por um condutor, conforme constatado em 1819 pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Esta corrente elétrica que passa por um condutor é o fluxo de cargas gerado pela existência de uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades do condutor. E a intensidade dessa corrente, medida em amperes, é definida como a quantidade de cargas que atravessa uma certa seção transversal do condutor em um intervalo de tempo. Em um condutor retilíneo, o campo magnético se formará ao redor do condutor em um plano perpendicular ao seu comprimento, e o sentido do campo será dado pela regra da mão direita. Se colocarmos o polegar da mão direita no sentido da corrente I, os dedos curvados apontarão o sentido do campo magnético. A intensidade deste campo magnético, que tem como unidade de medida o Tesla, pode ser determinada em um ponto P no espaço, próximo ao condutor, com base na corrente elétrica que passa por este condutor e na distância entre o condutor e o ponto P, onde queremos determinar o campo. Para isso, utilizamos a lei de Biot-Savart, dada por esta expressão, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, I é a corrente que passa pelo condutor, e R é a distância entre o condutor e o ponto P, onde queremos determinar o campo magnético. No caso de um fio retilíneo, que vamos considerar infinito, podemos dividi-lo em componentes infinitesimais de comprimento, dl. A distância entre dl e o ponto P é dada por r, e o ângulo entre r e o sentido da corrente em dl é θ. Assim, a componente infinitesimal do campo magnético no ponto P será dB igual a μ0 sobre 4π vezes I dl seno de θ sobre r². E o campo total B será a integral de dB ao longo do condutor. Para simplificar essa integral, podemos fazer algumas substituições. Se considerarmos que R é a hipotenusa de um triângulo onde os outros lados são A e B, e sendo A distância perpendicular do condutor ao ponto P, temos que R é raiz de B² mais A², e também que seno θ é igual a A sobre R ou A sobre raiz de B² mais A². Substituindo na expressão de dB, temos que dB é igual a μ0 sobre 4π I dLA sobre A² mais B² elevado a 3/2. Integrando de menos infinito a mais infinito, temos que B é igual a μ0I sobre 2πA. Vamos agora considerar uma outra situação, em que em uma certa parte do seu comprimento, esse fio faz uma curva no formato de meia circunferência, voltando depois a ficar reto, e queremos determinar o campo magnético neste ponto P, no centro da circunferência. Neste caso, as componentes infinitesimais dl que estão nas partes retas do fio não interferem no campo neste ponto P, pois o ângulo θ entre dl e r é zero. E substituindo na expressão de dB, temos seno de zero igual a zero e, consequentemente, dB igual a zero. Quando consideramos os dl sobre a circunferência, a distância de qualquer segmento dl até o ponto P será sempre a mesma, que neste caso é o raio da circunferência, ou seja, a distância r vai ser constante. Como essa é a distância perpendicular de dl até o ponto P, podemos dizer que r é igual a A. Também o ângulo θ, que é o ângulo entre o sentido da corrente em dl e a distância r, será constante, igual a 90 graus, e assim o seno de θ também será constante e igual a 1. Temos então quase todos os termos constantes, sobrando apenas o dl dentro da integral.
e a integral de dl sobre a meia circunferência é 2πr dividido por 2, ou seja, π vezes r ou π vezes a. Simplificando, temos a expressão para cálculo do campo magnético neste caso, utilizando a lei de Biot-Savart. B é igual a μ0I sobre 4A. E pela regra da mão direita, sabemos que este campo estará entrando no plano. Espero que esse resumo seja útil e até o próximo vídeo.